Vou me apresentar. Eu sou Patrícia, bibliotecária do setor de referência aqui da Biblioteca Santa Mônica. Eu vou fazer minha autodescrição para fins de acessibilidade. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou usando óculos, uso brinco dourado, uso batom rosado, uma blusa listrada de verde com azul. Sejam todos muito bem-vindos nessa apresentação. E aí eu agradeço muito a sua presença, viu, Lilian? Um prazer estar aqui com você, ao mesmo tempo que estar também com todos. É com muita satisfação que as bibliotecas UF recebem vocês aqui, mesmo que de forma remota, né? Então, a gente está no 5º programa de competência em informação das bibliotecas UFO, e nós vamos apresentar com a Lilian, né, dominando a pesquisa bibliográfica na Science Direct e na Scopus. Então, a Lilian vai fornecer para a gente orientações sobre o uso eficiente das bases de dados Science Direct e Scopus. Você gostaria de compartilhar a sua câmera, Lilian, para a gente te ver um pouquinho? Oi, sim, bom dia a todos. Eu só estou muito gripada hoje, mas eu vou compartilhar, tá? Só um minuto. Tá bom. A Lilian, pessoal, é consultora de clientes da Elsevier. A Elsevier, que é uma empresa editorial holandesa especializada em conteúdo científico, técnico e médico. A Lilian possui MBA executivo em marketing de serviços, é graduada em administração de empresas, com ênfase em análise de sistema. Como que você pretende conduzir, Lilian? Quem tiver pergunta já faz no momento, ou coloca no chat e eu te pergunto, ou você prefere que deixe para o final? Na verdade, a condução, eu vou fazer da seguinte maneira: eu vou apresentar primeiro alguns slides e depois eu vou fazer a navegação nas bases. Então, se a gente puder deixar para responder as perguntas entre as transições dos slides para as bases e depois para o final, eu acho melhor, porque assim eu consigo garantir que eu vou passar todo o conteúdo. Ok, muito obrigada. Pessoal, aqui em notas compartilhadas, a gente tem alguns links de interesses de vocês, né? Que é para acessar a programação completa da Semana Nacional do Livro da Biblioteca. Dúvidas, críticas e sugestões, a gente colocou aqui também o link para poder fazer essa participação. E também informamos que os certificados estarão disponíveis a partir de dezembro, né, no endereço aqui. E também a gente mostra aqui para vocês, né, para conhecer os nossos treinamentos. E as bibliotecas UF estão no YouTube. Essa apresentação vai ser gravada e vai ser disponibilizada posteriormente no YouTube. No decorrer da apresentação, eu vou colocar aqui no bate-papo a lista de frequência para o recebimento dos certificados. Ok, pessoal? Eu acho que você pode começar, Lilian, tá tranquilo. Se tiver alguma dúvida, e se alguém, Yara, se tiver alguma inserção para fazer aqui também, fique à vontade, tá? Tá ótimo. Eu preciso compartilhar a tela e não está permitido. Desculpa, eu vou te colocar como apresentadora. Tá bom. Tornar apresentadora, só um minuto, e vou torná-la moderadora também. Prontinho. Pronto, vocês já estão vendo a minha tela, né? Sim. Deixa eu aumentar aqui.
Ótimo. Então, bom dia a todos. Como a Patrícia já mencionou, meu nome é Lilian Paiva, eu sou gerente de sucesso do cliente da Elsevier aqui no Brasil. Então, sou responsável pelo atendimento de todas as instituições brasileiras, tanto através do portal de periódicos da CAPES, como individualmente também. E no dia de hoje, eu vou apresentar para vocês duas bases de dados, que são algumas das mais importantes que a gente tem, que vocês têm acesso através do portal de periódicos, que é Scopus e Science Direct. A dinâmica, bom, a questão das perguntas vocês já sabem, né? A gente pode ir colocando ali no bate-papo, que de tempo em tempo eu venho aqui e posso ler, ou então, de repente, a Patrícia pode me ajudar nos momentos de transição. Eu vou iniciar mostrando alguns slides das bases de dados para vocês, para trazer um pouco da parte conceitual, um pouco da parte teórica, e depois a gente vai fazer a navegação em conjunto nas duas bases, para mostrar as principais características e as principais maneiras de uso para vocês, tá? É importante também já deixar claro que o acesso às bases, ele pode ser feito tanto pelo portal de periódicos da CAPES, como também diretamente pela instituição de vocês. Todas as instituições, a instituição de vocês tem o IP liberado, então, estando na instituição, vocês conseguem fazer o acesso através digitando simplesmente o site que eu vou mostrar para vocês. E eu não sei, Patrícia, vocês têm algum acesso remoto exclusivo da instituição? A gente tem um acesso via CAF. Então é via CAF mesmo. Então, é o acesso através, vocês entram no portal de periódicos e pode procurar as bases por lá, e tem lá o acesso via CAF, que vocês colocam os dados de vocês, da instituição, e aí conseguem ter o acesso remoto também. Então, para ficar claro, acesso remoto através do CAF, do portal de periódicos da CAPES, ou então, estando na instituição, o IP é liberado, tá bom? Deixa eu só passar aqui, só um minuto. Então, aqui, como eu já falei para vocês, a agenda do dia, vou falar um pouco do compromisso da Elsevier, explicar um pouco o que é Scopus, o que é Science Direct. Com isso, já vou responder uma pergunta que é sempre feita: qual é a diferença das duas bases? Então, esse é um dos grandes objetivos, de vocês saberem a diferença entre as duas bases, em que momento usar uma ou outra, ou as duas até. Depois eu vou fazer uma demonstração ao vivo, e se sobrar um tempo, a gente deixa para perguntas e respostas aqui mais para o final, tá bom? Bom, então, começando aqui com Scopus. Scopus é a maior plataforma de resumos e citações de conteúdo acadêmico revisado por pares, tá? É uma base, obviamente, da Elsevier, mas tem conteúdo tanto da Elsevier como de outras editoras, e todo esse conteúdo é sempre revisado por pares, ou seja, é um conteúdo, de alguma maneira, passa por uma série de critérios de avaliações, tanto no sentido que uma revista, para ser indexada por Scopus, ela passa por um comitê de avaliação para saber se ela cumpre com todos os critérios ou não, para que seja indexada em Scopus. Então, a partir do momento que um autor publica em alguma dessas revistas, ele tem o seu conteúdo disponível na Scopus, indexado em Scopus. Então, com isso, eu já respondo uma pergunta que sempre me fazem, que é: como eu faço para publicar na Scopus? Você não publica em Scopus, você publica em alguma revista que tenha que esteja indexada em Scopus, tá? Então, como que funciona aqui a parte de informações? Scopus não tem texto completo, como eu falei, ela tem resumos e citações. É uma base de dados muito utilizada do ponto de vista analítico, referencial, de
tendências, de conhecimento da pesquisa científica, tanto por autores como por instituições, para conhecer revistas de determinadas áreas. Então, é uma base que é muito utilizada em várias fases do processo de estudo, do processo de busca de literatura científica. Ela se encaixa em todas essas fases, tá? Então, combina de forma única resumos e citações com dados relevantes e conteúdo acadêmico. Aqui uma explicação de como como vocês conseguem entender que conteúdo é esse. Então, são mais de 7.000 editoras que são indexadas em Scopus. Elsevier é apenas uma delas. Dentro desse conteúdo, depois no próximo slide eu vou detalhar melhor que conteúdo é esse, mas dentro desse conteúdo, a grande maioria são os artigos, mas também tem capítulos de livros, tá? Esse conteúdo todo acaba sendo cerca de 1,7 bilhões de referências que a gente tem desde 1970. Tá? Então, é uma grande quantidade de referências, tá? Porque a gente fala referência porque não é texto completo. Então, é resumo ou referência. Tem um total de 95 milhões de registros, tem mais de 94 mil perfis de organizações, que nada mais é do que o perfil de uma instituição que faça publicação. Então, o autor, quando ele publica, ele sempre publica vinculado a alguma instituição. Então, para cada uma dessas instituições ou organizações, existe uma página que a gente consegue conhecer a produção científica daquela organização. Tem também os perfis dos autores, que essa é uma informação muito relevante, tanto do ponto de vista do autor, para ter a sua página, para ter as suas métricas que ele consegue acompanhar, como também para quando vocês publicam e eventualmente tem uma publicação indexada em Scopus, você também já pode ter uma página, você tem o Scopus ID, que permite que você tenha uma página dentro da base de dados Scopus, tá? E tem também as páginas de revistas, onde você consegue ver as informações das revistas que estão indexadas em Scopus, as métricas dessas revistas. Então, uma informação muito relevante que vocês conseguem acessar em Scopus são as métricas. E para que a gente não vou conseguir entrar no detalhe de todas essas informações, mas já vou trazer alguns dados aqui para vocês que eu acho que pode ajudar no entendimento, que é o que é cada métrica, o que diferencia uma métrica da outra. Então, a métrica é um cálculo que é feito com base em dados, com base em informações que a gente pega aqui do Scopus mesmo, para conseguir ter um parâmetro de posicionamento e, eventualmente, de comparação entre uma coisa ou outra, aqui no caso, entre um título de uma revista ou outro. Então, isso é importante para a gente medir o impacto, medir a popularidade de cada um dos títulos, tá? Então, isso eu vou mostrar rapidamente na hora que a gente estiver navegando nas páginas das revistas. Bom, então, dado isso, é um universo de possibilidades que vocês podem trabalhar com Scopus, tá? O objetivo aqui é trazer esse conteúdo mais teórico, mais conceitual, até para vocês encaixarem isso nas demandas de vocês, tá? Então, aqui, já falando um pouco de todo o conteúdo, né, entrando um pouco mais no detalhe do que eu acabei de apresentar, são muitas informações, mais de 7.000 editoras, cobertura de mais de 105 países. Então, com isso, a gente já pode abrir um parênteses do tipo da vantagem e da possibilidade de vocês, dentro da sua instituição, até acessando o remoto, fazer buscas e pesquisas que são, de alguma maneira,
da mesma grandiosidade e da mesma importância que outros pesquisadores ao redor do mundo também fazem, tá? Então, isso já é uma super vantagem competitiva. A atualização de Scopus é diária, são mais de 12.500 artigos indexados todos os dias, por isso que sempre tem novidade. Uma pesquisa que vocês fazem hoje dificilmente vai ter o mesmo resultado que teve na semana passada ou na próxima semana, tá? Com relação à cobertura, é uma base de dados multidisciplinar, então ela tem cobertura das 4, a gente divide em 4 grandes áreas da ciência, tá? Aqui na Elsevier. Então, ciências físicas, exatas e físicas, ciências da saúde, ciências da vida, ciências sociais e humanitárias, tá? Então, para cada um desses conteúdos, existe uma quantidade X de informações. Lembrando que o conteúdo, ele vai de encontro com o que é publicado mundialmente. Então, existe acho que não tem um slide aqui que mostra isso, mas normalmente a área de ciências exatas e humanas tem um número, ciências exatas e físicas tem um número maior de publicações, seguido por ciências da saúde, depois ciências da vida, juntando uma área da saúde tão grande quanto, e o menor conteúdo de ciências sociais e humanitárias, tá? Então, com relação ao conteúdo, como eu falei, a grande maioria são periódicos, divididos em diferentes tipos de periódicos. Depois a gente tem dados de conferências também, então, principalmente na área de ciências exatas e físicas, existe um grande número de produção científica que é feito nessas áreas. Então, e esse conteúdo, ele é disponibilizado aqui também. Depois tem os livros, né, que eu falei, capítulos de livros, e também tem informações de patentes que vocês conseguem acessar. Então, essa seria uma visão geral, um pouco de quantidade, como eu falei, essas quantidades aqui, eu acho que eu peguei no começo do ano, obviamente já são outras agora, muda diariamente, mas só para vocês terem uma noção dessa cobertura como um todo, tá bom? Então, isso seria um pouco da parte introdutória, conceitual, de quantidade de escopos, e um pouco do fluxo do trabalho, que é sempre buscar o conteúdo. São muitas possibilidades, existem várias maneiras de você buscar esse conteúdo, várias opções de ferramentas de busca. Existe a maneira também de você trabalhar com esse conteúdo, que seria aqui a descoberta, e, por fim, a parte de analisar o conteúdo. Então, o objetivo principal da Elsevier é fazer com que os usuários dediquem muito mais tempo na análise do que na busca e na descoberta, para que esses processos iniciais sejam mais rápidos e ele possa dedicar mais tempo fazendo as suas análises da qualidade e estudando, né, de fato, o conteúdo que foi apresentado, tá? Então, aqui é só para trazer um pouco do que é o fluxo do trabalho navegando em Scopus, tá? Então, com isso, a gente fecha a parte conceitual e introdutória de Scopus e vou partir agora para o Science Direct. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Então, quando realizar uma revisão da literatura integrativa, narrativa, bibliométrica, etc., em que critério de inclusão sejam artigos científicos completos? Em que critério? Não posso usar a Scopus como base de dados de escolha, uma vez que foi informada que a base só contém resumos e citações. Winston, na verdade, você pode sim usar Scopus, porque ela vai te trazer toda essa parte de quantidade para a sua análise. E para cada referência que ela traz o link para o texto completo. Então, você consegue fazer a sua análise, criar, salvar, isso depois eu vou mostrar. Então, você tem como salvar as buscas, salvar, exportar o conteúdo, criar alertas, todas as bases têm isso, na verdade. E tem um link para texto completo. Então, se de alguma maneira você precisar
abrir todos esses textos completos, você tem o link. E aí que entra o Science Direct, por exemplo. Ele é a base de texto completo da Elsevier. Tá? Então, no caso de vocês, a assinatura que vocês têm, através do portal de periódicos, tem uma cobertura muito grande de conteúdo dentro do Science Direct. Então, e eu sei que das outras editoras também. Então, quando você faz a sua busca de uma revisão de literatura dentro de Scopus, para todas as referências que você encontrar, você vai ter o link para o texto completo. Do que for Elsevier, grandes chances de você ter acesso ao texto completo através também do portal de periódicos, e o que for de outras editoras, também, as grandes editoras vocês têm através do portal de periódicos, que eu sei, e tem muito conteúdo Open Access também. Então, eventualmente, você consegue pôr um filtro, se isso for uma demanda, você consegue pôr um filtro que você quer fazer uma revisão de literatura e colocar lá desde que seja somente Open Access, por exemplo. Tá? Então, tem essa possibilidade. Depois eu mostro ali para vocês, tá? Então, voltando aqui, como eu já falei, Science Direct, a base de dados de texto completo da Elsevier. Tem conteúdo somente da Elsevier. Existe um projeto piloto em andamento para indexar conteúdo de outras editoras também. Pode ser que isso aconteça no futuro ou não, mas assim, a princípio o oficial formal é que é conteúdo somente da Elsevier, que é o conteúdo assinado pelo portal de periódicos, que, como eu já falei, é um conteúdo bastante completo, tá? E além disso tem bastante conteúdo que já é Open Access também, então que vocês conseguem acessar de qualquer maneira, tá bom? Então, deixa eu passar aqui, só um minutinho. Espera, só um minutinho. Desculpa que eu fui espirrar. Bom, então aqui trazendo um pouco do compromisso que a Elsevier tem com os usuários, né? A missão é fazer com que a descoberta de informações seja simples e gratificante. Science Direct torna o trabalho do pesquisador mais rápido, mais fácil e mais produtivo a cada dia. Ajudamos os usuários a se atualizarem rapidamente sobre novos tópicos, novas tendências, desde conteúdo da sua área de pesquisa, como em conteúdos correlatos também. E existe uma ferramenta que permite que vocês façam pesquisa no conteúdo de revista científica, mas que vocês possam se aprofundar desse conteúdo em livros. Na assinatura que vocês têm da CAPES, hoje não tem assinatura de livros, mas existe uma ferramenta que permite que vocês busquem esse conteúdo mais fundamentalista dentro de alguns livros também, tá? Então, isso para ajudar no levantamento de dados, no estudo, e também, de alguma maneira, para fazer com que a base de dados seja uma base de dados geral, não só de artigo, mas também que tenha livros. Aqui é só para trazer um pouco do crescimento da publicação de informações científicas. Esses dados são de 2012 até 2022, então é um crescimento grande nesses últimos 10 anos, com dados levantados de Scopus, tá? De conteúdo que foi indexado em Scopus. E agora um pouco aqui do conteúdo, que é super relevante trazer essa informação, um pouco do conteúdo. Ele é a principal fonte mundial. Vocês estão me ouvindo? Sim, Lilian. Apareceu. Todos estão ouvindo, pessoal? Aqui apareceu uma mensagem de erro aqui. Positivo, positivo. Obrigada. Essa plataforma ela é bem sensível, né? Então, sempre que acontece alguma coisa, ela avisou aqui que tinha perda de conexão, mas já voltou.
Então, a ScienceDirect é a principal fonte mundial de pesquisa científica, técnica e médica. Por quê? Porque ela tem todo o conteúdo da Elsevier, e cerca de 18% de tudo que é publicado mundialmente é publicado em títulos da Elsevier. Então, esse acaba sendo a maior porcentagem comparado com outras editoras, tá? Então, isso já é uma informação relevante para vocês saberem, que, obviamente, não exime a importância das outras editoras também de buscar conteúdo nas outras plataformas, mas cerca de 18% de tudo que é publicado está publicado dentro dessa base de dados que vocês conseguem acessar. Além disso, 33% de todas as citações que são feitas em títulos da Elsevier. Então, isso também faz com que seja uma referência e acaba sendo as porcentagens mais altas do mercado, tá? Por isso que é a principal fonte mundial. Com relação ao conteúdo, como eu falei, exclusivo, amplo e valioso, são mais de 19 milhões de artigos, mais de 43 mil livros. Aqui, Topic Pages é essa função que conecta artigos com livros, todos os artigos revisados por pares e uma grande expectativa de adicionar cada vez mais conteúdo, tá? Com relação à plataforma em si, a ScienceDirect está completando 25 anos esse ano. Então, assim, foi uma das primeiras a migrar, né, para o mundo digital. Só para vocês terem uma noção, o portal de periódicos tem a assinatura do ScienceDirect há 20 anos já. Foi um dos primeiros grandes clientes, né, que teve e trouxe para a comunidade brasileira. E ainda assim, há uma série de implementações que seguem sendo feitas para garantir e melhorar a usabilidade da comunidade. Aqui, uma informação que é relevante, foi premiada no ano passado como a homepage mais acessível dessa categoria, tanto do ponto de vista de busca de conteúdo, como também da leitura dos PDFs. Então, há uma preocupação muito grande com relação a isso dentro da Elsevier. E há também um forte engajamento do usuário. Então, como eu comentei, com relação ao Scopus, a ScienceDirect é a mesma coisa. O acesso que vocês têm aqui é exatamente o mesmo que alguém acessando nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, a plataforma é a mesma, tá? Então, e ela tem esse grande engajamento e a grande quantidade de usuários no mundo todo, tá? Então, isso é o que eu gostaria de trazer aqui para vocês, relacionado ao ScienceDirect. Aqui, algumas das inovações que foram entregues esse ano. Então, para algumas revistas que a gente tem muito pouco ainda, é mais como um teste que eles estão fazendo, colocar já algumas informações prévias de perfis de autores. O ideal, principalmente para vocês que têm acesso às duas bases, o ideal é, se você quer se aprofundar nas informações de um autor, é usar Scopus. Mas aqui do ScienceDirect tem umas prévias, algumas informações preliminares interessantes também. As topic pages, que eu já havia comentado, que é você está navegando num artigo científico e às vezes tem alguns termos, palavras ou conceitos que eles consideram muito relevantes, essas palavras ficam grifadas e você pode buscar mais informações em livros dessas palavras. Então, isso a gente chama de topic pages. A experiência, né, da leitura é mais acessível, como eu já havia comentado para vocês, para todos os pesquisadores. E a parte de insights também, que você consegue pesquisar pelo conteúdo, mas você também consegue pesquisar em imagens, tabelas, informações adicionais que vão além de texto, que fazem parte de um artigo científico também, tá?
Então, essas são algumas das inovações de 2024. Para 2025 já tem mais uma série de inovações, como, por exemplo, a inclusão de uma ferramenta de inteligência artificial para as buscas, né? Para fazer busca usando a inteligência artificial, mas não tem disponível ainda, somente no ano que vem. Então, pessoal, da parte conceitual, era isso que eu gostaria de mostrar. Aqui são os nossos canais de mídias sociais, Eusevir Pesquisa, sintam-se à vontade para seguir. Tem canal no Instagram, que é bem ativo. Tem no YouTube também, com uma série de vídeos tutoriais, que faz sentido para vocês conhecerem e até para se aprofundar, né? Um treinamento, uma apresentação como essa de hoje, não dá para a gente se aprofundar em todos os detalhes, mas lá tem uma série de vídeos tutoriais que vocês podem acessar e se aprofundar um pouco com relação à base de dados, tá? Então, aqui eu vou fechar, vou parar de compartilhar para poder abrir. Lilian, licença, uma pergunta. Quando você disse que a Science Direct ainda não disponibiliza livros, mas ela disponibiliza capítulos, né? Ou como seria? Então, na verdade, é o seguinte, ela disponibiliza, mas depende da assinatura. Ah, hoje, na assinatura que tem no portal de periódicos, não tem livros. Mas essa ferramenta, ela permite que vocês façam a conexão entre um conteúdo de artigo e conteúdo de livro. Eu vou mostrar agora. Eu vou começar pelo Science Direct, na verdade. E tem alguns livros que são open access, então esses vocês também conseguem acessar. Mas é óbvio que se você tem assinatura de um pacote de livros, aí sim você consegue ver o livro, ter acesso ao livro em todos os capítulos do livro, as atualizações, né, que são feitas anualmente desses livros, e isso não tem no portal de periódicos, no momento. obrigada. Imagina, eu vou compartilhar aqui. Deixa só um minutinho que está abrindo. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Cadê? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não, então só respondendo que estavam me ouvindo. Bom, então aqui, eu vou começar pelo Science Direct, tá? Depois eu vou fazer ao contrário, mas só porque como a gente finalizou os slides, eu começo por aqui, depois a gente vai para Scopus. Então aqui, ó, é o endereço que vocês têm que digitar para acessar. Lembrando que o acesso direto só vai acontecer se vocês estiverem na instituição. Caso contrário, vocês têm que entrar pelo portal de periódicos, tá? Um acesso remoto que é através da plataforma CAF. Então, essa é a tela inicial. No meu caso, ela abre automático, porque como é o computador da empresa, então ele abre automático e já vem aqui o meu usuário, tá vendo? Lilian Paiva. No caso de vocês, se for a primeira vez que vocês vão acessar, ela vai aparecer a opção de criar uma conta. Então, a minha sugestão é que vocês façam a criação dessa conta, vinculem, né, essa conta à instituição de vocês. Então, coloca lá o e-mail institucional e coloca uma senha. E sempre que vocês forem navegar, acessar, faz a opção que aparece é Sign In, que é a opção de navegar logado. E aí você coloca lá, clica no Sign In e coloca seu usuário e sua senha e vai aparecer exatamente como está aqui, no meu caso, Lilian Paiva, vai aparecer o nome de vocês, e a opção de ter todas as ferramentas disponíveis para vocês navegarem, tá? Aqui no caso, eu estou navegando na conta da Eusevir, mas no caso de vocês vai aparecer a conta da instituição de vocês, tá? Então, essa seria a tela inicial, uma ferramenta de help, que é muito boa, esse Support Center. É todo em inglês, a gente não tem em português, mas ele te dá
assim, qualquer pergunta que vocês tiverem, informação com relação à cobertura, atualização, as opções de busca, né? Se você quer montar uma estratégia de busca muito elaborada, ele te dá uma série de dicas. Então, se você tem uma certa familiaridade com o inglês, se sente confortável, você consegue navegar bem nessa parte de... Então, você pode buscar por um termo qualquer, pelo título de uma revista, ou também pelo nome de um autor, para chegar no conteúdo que esse autor publica. Aqui embaixo a gente divide, né, como que é as áreas e as sub-áreas da ciência, então, como eu havia mencionado, ciências físicas, engenharia, ciências da vida, ciências da saúde, ciências sociais e humanitárias, e aqui tem as sub-áreas que você consegue ver. Tá? Então, isso é tudo que aparece aqui para vocês nessa página inicial. A minha sugestão, você pode simplesmente vir aqui e fazer uma busca por um termo qualquer, ou então, se você está se conhecendo, se familiarizando, a sugestão que eu dou é entrar aqui nessa parte de Journals and Books, que é como se você estivesse buscando no acervo total do que tem da Elsevier. Aqui no caso, para mim, vai aparecer de fato o acervo total, porque eu tenho sim acesso a tudo. Mas para vocês, ele vai aparecer, as buscas vão ser limitadas ao que vocês têm de assinatura. Mas aqui embaixo também existe a possibilidade de vocês efetuarem busca e colocar que vocês querem só o que for Open Access, por exemplo, tá? Então, é uma possibilidade. Mas, como eu falei, que a assinatura de vocês é completa, assim, não 100%, mas é bem, gente, vale a pena buscar o conteúdo para garantir que tenha o acesso que vocês, a tudo que vocês podem ter acesso, tá? Então, aqui, de novo, vocês podem, por título, da revista, né, do journals, ou dos books, dos livros, ou então você pode vir por área, que é uma facilidade para quem está começando, não conhece todos os títulos disponíveis da área que atua, então você pode selecionar aqui por área e também por sub-área, tá vendo? Então, eu posso vir aqui e falar que eu quero agricultura e ciências biológicas. Tá vendo? Ele já mudou, falou, bom, para essa área eu tenho 4.441 publicações, ou seja, no geral. Eu posso ainda colocar uma sub-área, que daí ele me abre, né? Ou ele me dá a opção geral, ou ele me abre qualquer uma dessas opções. Então, eu vou abrir aqui agronomia. E aí já mudou para 354, tá vendo? Então, essa é uma opção de quando você quer buscar títulos ou, de repente, quer fazer uma busca muito específica dentro de uma grande área, sem ter um termo para pesquisar. E aí, aqui, a dica, né? Aí você pode trabalhar com esses filtros. A dica que eu dou, tá vendo? Tem muitas informações de book series, book, que eventualmente não vai estar disponível para vocês o texto completo, porque não tem assinatura de livros. Até tem alguns livros que são livros perpétuos, que foram assinados muito lá no passado e que a CAPES tem acesso até hoje. Mas os livros mais recentes não têm assinatura, tá? Então, você pode vir aqui, você selecionar que são os periódicos, e aí ele me mostra 54. Então, esses eu sei que eu vou conseguir acessar, tá? E aí, é uma quantidade até que razoável, a gente pode ir olhando cada um desses títulos aqui, até para conhecer, para saber as opções que tem. Então, com isso, a gente pode vir aqui, eu vou abrir aqui, por exemplo, Energy in Agriculture.
E aqui, no caso, isso é a página da revista, tá? Vocês podem abrir, para todas as revistas que tem aqui, você sempre vai conseguir abrir uma página como essa. Essa, no caso, está me falando que ele foi incorporado nesse outro título, Bioresource Technology. Aí eu clico aqui, aí ele me abre o título vigente do momento. Então, o padrão seria esse. A página atual, o título. Aqui ele já fala que é um que suporta Open Access. Isso são terminologias que existem hoje, né? Open Access, suporta Open Access, ou então, se não aparece nada, é porque não é acesso aberto. Aqui ele me traz já uma ideia de métricas. Então, ele tem aqui o Site Score e o fator de impacto. Não tenho ideia do que seja isso, você pode clicar aqui, ele me explica o que é o Site Score. Site Score é uma métrica da própria Elsevier, medida pelo Scopus, né, que o Scopus que é a base analítica, aonde ele consegue checar a quantidade de documentos que foi publicado e a quantidade de citações que esses documentos tiveram. Tá? Então, o cálculo disso dá o que a gente chama de Site Score. É a média de citações recebidas pela quantidade real de publicações. Então, esse daqui tem um site score de 20,8. Fator de impacto também, ele explica. Fator de impacto é da Clarivate, tá? Não é da Elsevier. Mas a gente traz aqui também para mostrar que são duas métricas muito consideradas para as revistas. Aqui ele explica mais ou menos do que se trata essa revista, aqui como que é o processo de publicação nessa revista, aqui o editor dessa revista, mas você tem a opção de ver toda a mesa editorial, e aqui embaixo tem os artigos, né? Então tem os que foram publicados, mais recentes, os Article in Press. Article in Press é o artigo que já foi revisado, já foi aprovado, na verdade, revisado, já foi aprovado, e está no fluxo de publicação, aguardando só definir qual edição que ele vai ser publicado. Mas ele já está disponível online, então isso dá acelera, né, um pouco o processo e já deixa o conteúdo disponível para visibilidade, tá? Aí tem aqui os mais citados, os mais baixados e os mais populares, tá? Essas métricas de mais citado é citação, ou seja, quantas vezes outros autores citaram esse artigo, e mais populares são outras métricas, que eu vou mostrar para vocês na outra tela, que estão relacionadas com a popularidade do artigo. Então, por exemplo, quantas, além das citações, se ele foi usado em alguma notícia, se ele recebeu likes em algum blog, se foi mencionado em blog, então, se ele foi usado no gerenciador de referências de alguém. Então, são essas as métricas para definir a popularidade do artigo. E isso é tudo o que tem na página da revista, tá? Então, sempre que vocês fizerem busca aqui em Journals and Books, eu vou voltar lá só para mostrar uma outra revista. Deixa eu ver essa aqui. Tá vendo? É sempre esse padrão de página das revistas que vocês vão ter acesso. Aqui, no caso, é totalmente Open Access. Essas são as métricas e as informações aqui embaixo, tá? Então, essa é uma opção de começar uma busca para conhecer uma área, começa aqui pelas revistas, tá? Aqui embaixo, o que é interessante, caso você conheceu a revista, achou interessante, você pode vir aqui e criar um alerta, que sempre que tiver novidades publicada nessa revista, você recebe já diretamente no seu e-mail esse alerta, tá bom? E, bom, aí aqui tem outros detalhes que a gente poderia entrar, mas eu vou voltar aqui para a página inicial para a gente fazer uma busca para vocês verem como que é uma página de resultados dentro do Science Direct. Então, eu vou colocar aqui
seguindo no agronomia, eu vou colocar crop science. Bom, já vou abrir um parênteses aqui que é importante. As bases da Elsevier são bases internacionais. O idioma da publicação científica é o inglês. E como eu falei, é uma base, essa mesma navegação que a gente está fazendo, qualquer usuário no mundo inteiro faz. Então, por conta disso, o ideal é que seja feito em inglês. Então, por isso que as buscas, a sugestão é que vocês façam em inglês. No entanto, existe sim a possibilidade de pesquisar em português. A questão é que a diferença vai ser absurdamente grande com relação à quantidade de resultados, tá? Então, se você quiser fazer busca em português, se sente mais confortável, você pode fazer. Só tem que estar ciente de que é como se você estivesse buscando uma porcentagem muito pequena dentro de um acervo maior de informações, tá bom? Então, por isso que o ideal é que você faça a busca sempre em inglês. Então, aqui, a Agronomy Crop Science, que é similar ao tema que a gente estava vendo nas revistas, eu coloco aqui. E aí ele me traz uma quantidade, mais de 58 mil resultados, e a possibilidade de refinar esses resultados, ou seja, eu posso colocar alguns desses filtros que aparecem aqui à esquerda e que vale a pena vocês navegarem. Aqui ele está aparecendo para mim essa opção opção de buscar por inteligência artificial, mas não vai aparecer para vocês, tá? Isso daqui aparece para mim porque é um alpha teste, na verdade, só para quem é da Elsevier, por enquanto. Então, aqui ele me dá essa opção, aparece aqui a minha busca, e aqui embaixo uma série de os resultados, né? Mais de 58 mil que eu posso filtrar. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, isso é uma coisa legal, uma dica, né? Então, aqui a gente pode ver que esse tema, ele ele vem em alto crescimento, tá vendo? Já tem até 2025, que são artigos que já estão aprovados, mas que vão ser publicados só em 2025. Então, ele está em grande crescimento. Eu posso falar, não, eu quero só 2024. E aí, ele já muda para 5 mil. Então, essa é a maneira de vocês irem adicionando os filtros, tá? Então, aqui, por exemplo, eu posso selecionar, fazer download, exportar nesses formatos, são formatos de metadados para gerenciadores de referência. E, enfim, eu posso ir olhando por aqui e decidir qual deles que eu acho relevante abrir. Eu vou pegar aqui, ó, aqui ele já está por relevância, tá vendo? Então, eu vou pegar, deixa eu pegar o mais antigo. Vou pegar de 2022. Então, esse, por exemplo, quando a gente clica aqui, ele mostra a tela, o conteúdo completo. Então, tem todo o índice aqui à esquerda. Tem aqui o título, a revista. Então, se eu clicar aqui, eu vou para a página dessa revista. Aqui não é uma revisão, na verdade, não é um artigo. Os autores, então, tá vendo? Essa daqui aqui mostra as instituições, são todos da Espanha. Se eu clico aqui, ele me mostra, né, uma prévia do Davi González del Portillo. Eu posso até ver aqui em Scopus, então isso é uma coisa que é interessante, existe uma conexão entre uma base e a outra. Eu posso ver o PDF, então se eu clico aqui, sai daquela página e vai me abrir o PDF. Eu também posso baixar e guardar. E aqui já me sugere outros PDFs que são de temas relacionados. E aqui embaixo eu consigo ver o texto completo, tá? E aqui em azul são as citações, todas as citações que esse autor fez. E quando aparecem essas palavras grifadas, são aqueles tópicos que eu falei para vocês, que vocês podem se aprofundar. Então,
Aqui, por exemplo, ó, Crops from Fabaceae Family. O que é esse Fabaceae? Eu não tenho a menor ideia. Então, eu posso clicar aqui. Aí ele me traz informações que se aprofundam nesse tema. Aí ele fala que é um tema da área de ciências biológicas e agricultura, a descrição do que é esse tema. Aqui eu posso trabalhar. E aqui as informações adicionais. Então, aqui é um capítulo de um livro, desse capítulo aqui é a Enciclopédia de Forest Science, Ciências da Floresta, e aí ele me mostra, tá vendo, a explicação, e tem vários outros temas para aprofundar também. Aqui já tem outro, ó, da mesma enciclopédia, mas é outro capítulo, tá vendo? Então, essa é a opção que vocês têm de se aprofundar em temas que foram encontrados nos artigos através do conteúdo que tem em livros, tá? Em capítulos de livros. Se você quiser, você pode até ler o artigo completo. Se você quiser ver o livro completo, aí normalmente, por exemplo, aqui são livros recentes, 2023, 2012, talvez. Mas assim, a garantia é que vocês vão conseguir ler o capítulo, tá? O livro completo depende muito da assinatura. Mas essa é uma ferramenta adicional, que é o que a gente chama aqui de Topics. Tá vendo? Fica aqui dentro de Topics. Se eu venho aqui, por exemplo, e deixo só sciencedirect.com/topics, ele mostra todos os tópicos que estão disponíveis por área da ciência, tá? Então, a grande maioria é de medicina, né? Normalmente é o que mais tem publicação mesmo. E aí você consegue pesquisar diretamente pelos tópicos, tá bom? Então, isso era o que eu gostaria de mostrar para vocês, de Science Direct. E agora eu vou fechar aqui e vou abrir o Scopus. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode ficar à vontade de fazer, tá bom? Só um minutinho. Não? Sem perguntas? Então já vou abrir aqui, já vou compartilhar aqui o Scopus. Pronto. Aqui é a mesma coisa para acessar. Pode vir aqui direto no www.scopus.com ou então pelo acesso remoto na plataforma CAF do Portal de Periódicos. Quando eu abro, ele já abre automaticamente aqui meu usuário, Lilian Paiva, mas no caso de vocês, fica a dica que eu falei para vocês criarem conta, lembrando que uma vez que você cria uma conta na plataforma Science Direct, por exemplo, o mesmo usuário e senha para todas as bases da Elsevier. Então, para entrar no Scopus, na verdade, seria o mesmo usuário e a mesma senha, tá bom? Então, essa é a tela inicial, é mais simples ainda do que do Science Direct, mas o importante aqui é a gente saber aonde explorar o conteúdo. Então, eu vou começar. Bom, aqui tem, né, a instituição, alertas, a parte de suporte também tem aqui muito detalhada. Aqui tem até vídeos tutoriais, estão em inglês. Na nossa página do YouTube a gente tem alguns vídeos em português, mas se você se sentir confortável pode acessar esses aqui em inglês. Aqui as opções de busca, então busca por documento, busca por autores. Essa opção aqui é a opção de buscar autores que estejam publicando sobre um determinado tema e busca por instituição, tá? E tem essa opção aqui de sources, que é a opção de você buscar diretamente através de títulos. Então, da mesma maneira que a gente iniciou
no Science Direct buscando por títulos, eu vou iniciar aqui buscando por título. Lembrando que aqui você tem opção, como tem várias editoras, né? Você tem a opção de buscar por área, como eu mostrei no outro. A opção de buscar por título, quando você já conhece o título do que você quer buscar, pela editora e pelo ISSN, é o número ISSN do título. Então, aqui, por exemplo, se você busca pela editora, você coloca aqui Elsevier, ele já traz aqui, e aí ele vai trazer todo o conteúdo, mais de 4.000, que é da Elsevier e está indexado dentro do Scopus, tá? Então, aqui tem alguns filtros que a gente pode colocar, né, do quartil, do tipo de conteúdo. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar só journals. A grande maioria são journals. Você viu, era 4.000 antes, agora 3.700. E aí, ele mostra aqui os títulos de todas as áreas, tá? Então, The Lancet, que é o número 1 da Elsevier, aí ele me mostra aqui algumas das métricas, tá? Então, o Site Score, que eu já expliquei para vocês. Peraí que eu fiz coisa errada. Então, o Site Score, ele mostra o percentil. Então, essa revista, por exemplo, ela é a número 1 de um ranking de 636 em medicina geral. Aí ele mostra a quantidade de citações que ela teve nos últimos 4 anos, a quantidade de documentos publicados, né? Lembrando que citações por documentos é o que gera o Site Score, a porcentagem de citações que ela teve, SNP é uma outra métrica, SJR é uma outra métrica, e aqui a editora. Tá? Então, aqui é para mostrar só essa parte um pouco mais de métrica e de rankings das revistas. Você pode fazer uma busca similar, sem ser por editora, mas por área. Então, eu posso vir aqui, que é uma opção interessante também, eu posso vir aqui, eu vou pegar outra área, tá? Vou pegar aqui a biotecnologia. Aí ele me traz 403 resultados dessa área de biotecnologia e as mesmas métricas. Então, com isso, eu vou saber quais são as revistas mais importantes indexadas em Scopus de biotecnologia. Então, eu sei que a primeira é Nature Biotechnology, Nature Methods. Tá vendo? E aí eu consigo ir conhecendo essas revistas. Então, aqui, por exemplo, ó, Trends in Food Science and Technology. Eu vou clicar nessa. E aí ele me abre a página dela aqui em Scopus, que vai ser sempre a mesma para tudo, tá? A mesma para tudo, sim, o mesmo padrão, quero dizer. Então, aqui ele mostra cobertura em Scopus desde 1990, é da Elsevier, alguns códigos dela. Aqui, de novo, explica um pouco das métricas. Então, fala aqui do Site Score, que eu já expliquei para vocês. Fala aqui do SJR, que eu não sei o que é. Aí eu descubro que é o SciMago Journal Rank, explica aqui. O SNP, que eu também não sei o que é, mas aqui explica, Source Normalized Impact per Paper. Então, com isso, eu tenho métricas gerais desse título, tá? Aqui ele mostra, né, o Site Score dela no ano passado, tomando como base, né, são sempre 4 anos, então, é 20, 21, 22 e 23, quantidade de documentos pela quantidade de citações. Aqui uma prévia de como vai ser 2024, então está um pouco menor do que já fechou 2023. Aí aqui mostra o ranking. Então essa é a segunda de um ranking de 389. E aqui eu consigo ver o conteúdo. Então, se por acaso eu tiver interesse em saber tudo que foi publicado dessa revista em 2023, eu clico aqui. E aí ele me abre a página de resultados com todos esses conteúdos publicados em 2023, tá? E aí ele mostra aqui os filtros que eu posso adicionar, ou então tudo o que eu consigo analisar. Aqui ele vai trazer sempre o título,
o resumo, lembrando que eu falei para vocês que o máximo que a gente consegue ver do conteúdo em Scopus é esse resumo, que pode ser abstract, ou resumo, ou referência. O autor, o ano de publicação, a fonte. Aqui já me fala que esse título tem 6 citações até o momento. E se por acaso eu quiser o texto completo, eu venho aqui, View at Publisher. Para todas as referências aqui em Scopus tem essa opção, View at Publisher. Então eu clico aqui e vou lá para aquela página Science Direct que eu já mostrei para vocês, lembra? Então, isso aqui é só para garantir que, nesse caso, Elsevier, vocês têm a certeza que tem o texto completo, tá bom? Mas voltando lá em Scopus, eu posso, então, clicar aqui e ver todas as informações dentro do próprio Scopus. Então, aqui tem os mesmos dados que eu já tinha mostrado para vocês, e uma informação interessante aqui, ele mostra as citações, e ele mostra uma outra métrica, que também é super importante, que é esse FWCI. O que é esse FWCI? Eu clico aqui, ele me explica. É uma média ponderada de citações que esse documento recebeu em comparação com documentos da mesma similares ou da mesma área, tá? Então, o ideal, a métrica normalizada é 1. Tudo que tiver acima de 1 está acima da média, tá? Então, esse, no caso, que são autores de Israel, que foi publicado em dezembro de 2023, até que não tem nenhum ano ainda, ele está abaixo da média. 0,62 está abaixo da média, tá? Então, isso é para trazer para vocês como o Scopus, ele, além de trazer conteúdo, não o texto completo, mas as referências, ele dá um pouco dessa inteligência, dessa parte analítica da pesquisa, tá? Então, ele te dá essa possibilidade de analisar bem a pesquisa. Tá, então isso foi mostrando para vocês, fazendo uma busca aqui por sources, mas eu vou fazer agora uma busca por documento, e aqui, considerando que é uma base muito utilizada para revisão de literatura, até às vezes para revisão sistemática, é muito importante que vocês conheçam as estratégias de busca, tá? E para isso existe aqui essa opção, Search Tips, que se você clica aqui, ele abre a página de suporte, né? E aí ele mostra uma série de dicas de como fazer as buscas. Então, usando operadores booleanos, usando dados de aproximação, usando caracteres especiais, tá vendo? E aqui você pode se aprofundar nessa opção de buscas, tá? Bom, eu vou pesquisar um termo qualquer, eu vou colocar climate change. Tá vendo? Quando a gente começa a digitar, ele já me dá algumas sugestões aqui, então climate change. E aí ele me fala aqui na busca que ele usou climate and change, ou seja, ele automaticamente inseriu o operador booleano. E aí aqui eu tenho a página de resultados, que é gigantesca, né? Veio com uma quantidade muito grande de resultado, mas que eu posso filtrar aqui na esquerda. Então, eu posso diminuir a quantidade, vou pegar dos últimos 20 anos, por exemplo. E aí, não diminuiu tanto, porque de fato a maior quantidade de publicações foram nos últimos anos. Aí eu posso ver por nome de autor, por área. Então, de repente, eu quero alguma coisa que esteja falando de mudança climática, mas especificamente relacionada à medicina. Então, eu limito aqui. E já houve uma diminuição grande, tá vendo? Então, aqui, se você não quer montar uma estratégia de busca
já com vários termos, você pode fazer uma busca mais ampla e ir trabalhando com os filtros aqui na esquerda. Então, aqui, por exemplo, eu quero só artigos, eu quero... aqui são os títulos dos artigos, vou deixar todos. Aqui uma outra opção, eu quero colocar palavras-chave. Olha a quantidade de palavras-chave que a gente pode adicionar, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui, ó, food security, vou colocar... assim, eu estou colocando aleatório, né? Mas é bom vocês colocarem alguns que sejam relacionados, né? Então, vou colocar aqui, sei lá, metabolismo e pronto. Aí ele já diminuiu para 849, tá vendo? Então, existe essa possibilidade de ir adicionando esses filtros. São vários filtros que aparecem aqui à esquerda. E aí, do conteúdo, a gente consegue exportar, fazer download, tá vendo aqui as informações de patentes, tem uma série de campos que vocês conseguem ir filtrando por aqui. Então, aqui ele está trazendo pelo mais recente, mas eu posso buscar o que tenha maiores citações, por exemplo. Então, vem aqui, ó, Cited by Highest. Então, tem esse artigo, que é um artigo de 2010, que teve 929 citações até o momento. Então, talvez seja interessante. Eu vou clicar nele, aqui de novo, né? Eu posso ver o resumo, ver o texto completo, mas eu vou clicar nele aqui. E volta para aquela mesma página que a gente estava navegando anteriormente, do texto completo, mostra aqui aquelas métricas, né? Então, número grande de citações. Olha aqui o FWCI deles, 13,38, ou seja, ele está 13 vezes acima da média, que seria 1, a quantidade de visualizações, e aqui tem o resumo e outros conteúdos relacionados que a gente pode pesquisar, tá? E se eu quiser, por exemplo, ou texto completo ou PDF, eu clico aqui. E ele nos leva, de alguma maneira, para aqui é um... Ops, espera aí. Aqui é um acesso aberto, tá vendo? Por isso que a gente consegue ver sem problema nenhum, tá? Então, se eu quiser, eu posso já fazer o download aqui desse PDF. Tá? Então, essa seria a opção de fazer uma busca por um documento. E aqui, conforme a gente vai fazendo as buscas, ele fica mostrando todo o histórico de buscas que a gente está fazendo. Se eu fechar o Scopus e abrir só mais tarde, eu perco esse histórico. Então, se por acaso o que tiver aqui for interessante, a sugestão é ou criar um alerta ou vir aqui e salvar essa busca, tá? Agora eu vou fazer uma busca por autor, só para vocês... vou fazer da Caricó. Só para vocês... coloco o sobrenome, para vocês verem como que é a página de autor. Então, eu coloquei lá um que já estava, que era Caricó, Kathleen Caricó, que ganhou o Nobel de Medicina no ano passado. Aparecem vários outros, por isso que é super importante. Mesmo o sobrenome, assim... não tão comum, né, principalmente para a gente aqui no Brasil, ele pode ser comum em outros países, é importante vocês saberem ou o nome também, ou a filiação. Então, aqui, por exemplo, da doutora Kathleen Caricó, ela está vinculada a essa empresa, na verdade, né? Não é nem instituição de ensino, é o laboratório dela. Então, aqui mostra a página dela, o Scopus ID que ela tem, a quantidade de citações. Então, imagina, ela tem mais de 18 mil citações para 114 documentos publicados. Né? O índice H dela é muitíssimo alto. Aqui mostra a produção científica dela, publicações e citações. E aqui embaixo, os 114 documentos que ela publicou, as citações, os pré-prints, as colaborações. Então, são muitas colaborações, mas aqui, tá vendo, em primeiro lugar, é o Dr. Drill, que é o que ganhou o Nobel de Medicina com ela, os tópicos que ela mais publica,
E os prêmios, né? Aqui, na verdade, não está nem aparecendo ainda o Nobel de Medicina. Então, esse é o padrão de uma página de autor. Aqui é importante para vocês saberem essas informações, de certificar que é o autor mesmo que vocês estão procurando, e quando vocês tiverem, né, publicação indexada no Scopus e tiver sua página de autor, conferir se o nome está correto, se todos os documentos que você já publicou estão, de fato, vinculados à sua página, tá? Essa é uma informação relevante aqui para essa pesquisa de autor. E aí outra pesquisa que tem é a opção de você pesquisar autores que mais publicam sobre um determinado tema. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, dengue, que é um tema, de alguma maneira, que é bastante publicado aqui no Brasil. Então, aqui ele me mostra, como é uma ferramenta nova, só tem a partir de 2020, tá? Essa correlação. Então, aqui ele me mostra que desde 2020, os autores que mais publicaram sobre dengue, né, que tem mais documentos encontrados, é esse daqui, da Índia, 54 documentos. Aí tem essa, dos Estados Unidos, Singapura, Vietnã, enfim, são vários países, mas eu posso vir aqui, por exemplo, em Country, eu vou buscar, deixa eu ver se tem Brasil aqui. Aqui, Brasil. E aí a gente consegue ver que no Brasil, quem mais publica sobre dengue são esses autores aqui, o Maurício Nogueira, depois a Esther, e a gente consegue ver as instituições deles, tá vendo aqui, ó, Institution. E se por acaso eu quiser me aprofundar um pouco mais, conhecer um pouco mais do trabalho deles, eu clico aqui e vejo a página de perfil deles de autor. Aí aparece aqui exatamente igual a outra página que eu já mostrei para vocês, tá bom? E depois, a outra opção que a gente tem de navegar, de busca aqui, seria por organizações. Então, aqui é a opção de você ver toda a produção científica de uma organização, quantos autores eles têm. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, Cambridge. Então, conforme eu vou digitando, ele já reconhece, né, já me sugere. Aí eu clico aqui. Aí ele vai me abrir a página da Universidade de Cambridge, que é gigantesca, tem muita informação, mas é só para mostrar para vocês de uma instituição muito, muito grande. Então, aqui são mais de 345 mil documentos, mais de 32 mil autores que eles têm, e aqui embaixo ele mostra essas informações, ou seja, o total de documentos dividido por área. Então, essa é uma universidade, diferente de várias outras, né, que a maioria das publicações são em medicina, essa daqui é física e astronomia, por exemplo, tá? Quase empatado, mas é física e astronomia que eles mais publicam, e aqui em azulzinho tem todos as referências, né, para todos esses documentos. Aí aqui, outra informação interessante, é a estrutura dela. Então, tudo o que está abaixo da Universidade de Cambridge e a produção científica também. Então, tem as faculdades, né, Corpus Christi, Faculdade, Downing, Pembroke, King's College, museu, que mais? Não tem hospital? Normalmente tem, que não é o forte deles, né, mas normalmente tem hospital, aqui ó, School of Clinical Medicine, então tem toda a estrutura, né, da universidade, que nesse caso, obviamente, é gigantesca. Aqui as colaborações, ou seja, quais são as instituições que eles mais colaboram. Então, aqui no caso é um departamento dentro da universidade mesmo, um hospital, e a Universidade de Oxford, Colégio de Londres, Universidade de Edinburgh, Manchester, tá vendo?
tem todas o Toronto, que é no Canadá, então, para vocês verem que tem essa colaboração internacional também. E um campo que foi adicionado recentemente aqui, que é esse SDG, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que são 7 objetivos, justamente para fomentar o crescimento, o desenvolvimento das nações. Então, o Scopus criou como se fosse um algoritmo que faz a categorização de todo esses documentos dentro dos SDGs. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, essa instituição publica nos 17 objetivos, sendo que a maior parte está aqui eu pesquiso várias instituições, tá? A grande maioria são todas aqui no objetivo 3, que é de saúde e bem-estar, mais de 67 mil. Aí depois tem na parte de energia limpa, parcerias. Então, assim, com isso a gente consegue ter uma visão de quais são as grandes estudos, grandes projetos, grandes publicações que essa instituição está fazendo, tá? Então, isso seria aqui na parte da página da instituição. Lilian, você poderia fazer a gentileza de dar uma demonstração sobre essa pesquisa que você fez para a universidade, colocando a Universidade Federal de Uberlândia, só rapidinho assim, ver quantos documentos, claro, quantos autores? Que seria uma curiosidade interessante aí para o pessoal, né? Aqui, Federal de Uberlândia. É grande também, hein? Aqui, ó, mais de 20 mil documentos, mais de 10 mil autores. A publicação não é medicina, tá vendo? Faz todo sentido, né? Ciências biológicas e agricultura, a maior parte, depois engenharia e só depois medicina. Aqui mostra, tá vendo, essa divisão, né, com as porcentagens, que é super interessante. Aqui, Patrícia, para vocês, é legal que esse conteúdo, vocês conseguem fazer download, tá vendo, ó, desse conteúdo. Então, dá para vocês usarem esse conteúdo em apresentações, internamente, enfim, é super interessante. Aqui mostra a estrutura. Aqui não tem, ó, seria interessante se você quiser atualizar, daqui você consegue colocar os diferentes campos, enfim, pode ser interessante. As colaborações, então aqui a maior colaboração é com a Universidade de São Paulo, depois é com a Unesp, com a Federal de Minas, Campinas, enfim. E aqui são todos, por exemplo, da colaboração de vocês com a USP, são esses 3 mil documentos. Se eu clicar aqui, vai mostrar esses 3 mil documentos, tá? E aqui tem os objetivos, né? Vamos ver como que tá. Dos objetivos, a grande maioria é de saúde e bem-estar, porque está muito relacionado com as publicações da área da saúde, né, de medicina. Mas tem bastante aqui em parceria também, tem energia limpa também tem bastante, life on land, né, vida na terra, tem bastante, que tem tudo a ver com a área de ciência de agronomia. Então, essa seria aqui a produção de vocês com base nos objetivos. E aqui, ó, se a gente clicar, por exemplo, aqui, ele vai mostrar a lista com todos os autores da instituição, os mais de 10 mil autores afiliados à instituição. E aí, uma coisa interessante que você consegue fazer é clicar aqui em todos, né? Ele vai selecionar todos, aí você pode exportar, criar um documento com isso, ver todos esses documentos, mostrar todos os documentos deles. São opções de trabalhar e se aprofundar com as informações da própria instituição. Mas, assim, basicamente, isso era tudo que eu queria mostrar para vocês. Eu sei que é muita informação.
não dá para entrar no detalhe de tudo, mas acho que deu para dar uma introdução muito boa das duas bases, saber diferenciar para que serve uma, para que serve a outra, saber como navegar, minimamente navegar nas bases e ir se aprofundando no uso, no dia a dia. É muito importante que vocês usem, vocês sabem disso, é um recurso dedicado do portal de periódicos para as instituições, vocês têm um uso muito bom, mas assim, é muito importante fomentar esse uso para o Brasil todo. E esse é o meu papel, e garantir que vocês conheçam, saibam que existem, conheçam e explorem o máximo que vocês puderem dessas bases de dados. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Pode ficar à vontade. Lilian? Oi. Você está... É porque tocou o telefone aqui, eu dei uma saidinha rápida. Tá. Você está tranquila aí? Eu só perguntei se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Pessoal, está tranquilo para vocês utilizarem o CAF dentro do Portal CAPES? Tem um link do Portal CAPES dentro da biblioteca. Eu vou mostrar para vocês como que... Você pode acessar bibliotecas UFO, por favor, que aí facilita mais ainda? É que eu vou ter acesso? Não, é só digitar a biblioteca. É porque tá tranquilo, está livre, né? Bibliotecas UFO, bibliotecas.ufo.br. Como que é? Bibliotecas? Pode pôr bibliotecas UFO que chega lá. Assim? Isso. Aí, pode clicar no primeiro, por favor. Isso. Tá demorando um pouquinho, né? Aí, agora desce tudo, por favor. Pode descer tudo. Mais. Aí tem o link do portal, aí sobe um pouquinho, sobe. Aí tem o link do periódico aí, ó. Isso. Aqui mesmo? Isso. E aí, você não vai ter acesso, mas eles vão entrar aqui no CAF, né? Você tem... Aí, vem aqui. CAF. É só para mostrar. Isso, acesso CAF. Acesso CAF. Aí tem que colocar usuário, senha, e esse eu não tenho. Isso, selecionar a instituição, tá vendo? Buscar aqui, deixa eu ver. A UFO tá aí, você pode digitar UFO que aparece. UFO. Aí. Aqui. Isso. Aí pode enviar, aí eles vão pedir, aí vai pedir o e-mail institucional, tá, pessoal? E a senha. Aí você acessa tranquilamente a tudo, praticamente tudo que a Lilian mostrou aí, né, Lilian? Isso. Na verdade, tudo, né? Tudo que eu mostrei, vocês têm acesso. Alguma dúvida, pessoal? Fiquem à vontade para abrir os microfones, para colocar no chat. Licença, pessoal. Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Então, a minha pergunta até vai um pouquinho além do que você falou, mas talvez você possa me esclarecer, né? É sobre o ambiente geral da Elsevier, né? Porque a gente vê que tem várias bases de dados, né? Você, no caso, apresentou a Scopus e a Science Direct. Aqui, a gente também é acostumado a lidar com a Embase, né? Voltada à área da saúde. E também, eu estou começando a mexer mais com a Engineer Village, né, que é a antiga Contendex e tal. Então, só para ficar claro, o grande diferencial da Scopus é veicular essas métricas. Seria esse o maior diferencial da Scopus em relação às outras bases da Elsevier?
E a Science Direct, pelo que eu vejo, assim, ela é uma base de dados, é a base de dados mais abrangente da Elsevier, é isso? Porque a Embase, quando eu acesso ela, ela tem vários recursos próprios, né? Muito interessantes para quem vai fazer pesquisas da área da saúde, formatos de pesquisa diferentes, né? E vários recursos por aí vai. A Engineering Village, a mesma coisa, tem, né, vocabulário controlado também da área das engenharias e por aí vai. Então, assim, quando eu vou dar, por exemplo, um curso específico para a área da saúde, normalmente eu mostro, né, eu focalizo na Embase. Quando eu vou dar um curso de treinamento, né, para engenharia, até para agronomia, eu foco mais na antiga Compendex, na Engineering Village, né? E qual seria, assim, o melhor encaixe, sabe, numa apresentação para o usuário mesmo, para o usuário inicial, ao seu ver, né, da gente apresentar a Scopus e apresentar também a Science Direct, né? No caso, eu poderia continuar mostrando essas bases e acessar a Scopus para mostrar essas métricas, toda essa filtragem de conteúdo, de relevância que a gente pode fazer, e eu uso ainda assim, você acha interessante, já que assim, normalmente a gente dá treinamentos aqui para cursos específicos, né? Você acha interessante usar a Science Direct ou você acha que essas outras bases, por serem mais específicas, elas já cumprem essa função? Então, na verdade, você mesmo, primeiro assim, obrigada pela pergunta, que é mais uma constatação do que uma pergunta, porque você já desbravou, já respondeu a sua própria pergunta, mas eu vou te ajudar nesse posicionamento, porque, de fato, Compendex é uma base referencial para engenharia, ou seja, com vocabulário controlado voltado para engenharia. Embase também é uma base referencial voltada para a área da saúde, com vocabulário controlado magnífico, que é o Entry para a área da saúde, e Scopus é uma base referencial multidisciplinar. E por ser multidisciplinar, ela não tem como dedicar um vocabulário controlado, ter um thesaurus específico para multidisciplinar. Então, ela acaba tendo esse foco mais para a questão das métricas. E o Science Direct, ele se conecta com todas essas bases, porque ele traz o texto completo das referências que estão nessas bases. Entendeu? Então, eu acho que, imaginando um gráfico assim na minha cabeça, eu colocaria o Science Direct com o texto completo, conectando com essas 3 bases, lembrando que Scopus é multidisciplinar, e Embase é saúde, e Compendex é engenharia, ciências exatas, mais voltado para essa área. Então, o que vai diferenciar a decisão do usuário é conhecer minimamente isso que a gente está falando aqui, que diferencia uma das outras, e saber o objetivo dele usando as bases, né? Todas as bases que a gente comentou aqui, elas têm um conteúdo muito grande indexado, que são as maiores bases com conteúdo indexado em suas áreas. Embase, por exemplo, ele tem um conteúdo exclusivo, que só vai encontrar no Embase. Então, o usuário, se ele pesquisar em PubMed, ou se ele pesquisar no Google, vai ficar faltando conteúdo, por isso que é importante ele pesquisar no Embase. É importante saber disso. Além disso, indo um pouco mais para a área da saúde, que é o que eu conheço mais, eu conheço muito bem o Embase, não sou especialista, mas eu conheço bem o Embase, voltado para a área da saúde, eles fazem muita revisão sistemática e meta-análises, que para qualquer protocolo que você buscar que mencione revisão sistemática na área da saúde, vai falar para procurar em Embase, justamente por conta desse conteúdo exclusivo, mas quando você vai fazer uma revisão sistemática, você tem que procurar em várias bases. Então, de alguma maneira, você também vai precisar procurar em Embase, no Scopus, entendeu? Então, por isso que também é importante saber o escopo, a cobertura e como buscar em Scopus. Mas eu acho que, não sei se eu expliquei ou se eu simplesmente só reforcei o que você falou, seria exatamente isso. E outra coisa que é super importante, essas 3 bases referenciais têm conteúdo da Elsevier e de outras editoras.
tá? Science Direct é conteúdo completo somente da Elsevier. Certo. Tá? Então, é isso que é importante vocês saberem. Perfeito, Lilian. E então, assim, só para esclarecer mais uma coisa, né? O que eu tiver de conteúdo na Embase, não necessariamente eu vou ter na Scopus, como que se dá essa... Porque na minha cabeça, o que tinha ficado? Assim, que a Scopus, no caso de a Science Direct, eram bases de dados maiores, e essas outras, o conteúdo dessas outras estaria acoplado nessa, sabe? Com recursos específicos da área, tudo, né? Mas então, assim, eu posso achar, por exemplo, fazendo pesquisas relacionadas à engenharia ou área da saúde, fazer uma pesquisa na Scopus de conteúdos que eu não vou achar nessas bases mais específicas. Pode acontecer. Viu? Pode acontecer. Por que acontece? Ontem mesmo eu estava conversando com o editor de uma revista aqui do Brasil, e a revista já está indexada em Scopus, mas ainda não está indexada em Embase. Então, eu estava dando algumas instruções, não passa por nós, é tudo feito lá fora, mas estava dando algumas instruções de como indexar na Embase. Entendeu? Então, pode acontecer. A grande maioria, as principais, as que já são mais... as que são mais antigas até, podem estar em todas as bases, se fizer sentido. É muito difícil uma que está em Base estar na de engenharia. A não ser que seja alguma engenharia relacionada ao dispositivo médico. Aí sim, pode estar nas duas, entendeu? Mas pode acontecer de ter principalmente com Scopus e engenharia, com Scopus e em Base. Perfeito. Lilian, essas eram as minhas dúvidas. Muito obrigado pela apresentação, viu? Foi muito esclarecedora, sobretudo sobre essa questão das métricas, realmente eu achei muito interessante, e esclareceu as minhas perguntas também. Muito obrigado, viu? Imagina, obrigada pela participação. Alguém mais tem alguma questão, pessoal? Eu coloquei aí o endereço, né, da lista de presença, já pedi para não esquecer de preencher. Em dezembro, né, os certificados vão estar disponíveis, vocês podem abrir notas compartilhadas aí, copiar o endereço do CIEX. A gente está também mostrando aí o endereço dos nossos treinamentos, falando da biblioteca no YouTube. Hoje a gente tem ainda a apresentação, né? Nós temos hoje referências à tarde. Vou ver mais aqui o que a gente tem. Temos também sobre orientação de acessibilidade em editores de texto e de planilha eletrônica, de slides. Ok? Fica à vontade, Lilian, para colocar mais alguma coisa, se tiver, tranquilo. Não, do meu lado era isso, agradeço a oportunidade, espero que tenha sido útil para todos vocês. Só para reforçar, a gente tem, dentro do portal de periódicos também tem uma série de treinamentos mais básicos, introdutórios, e no decorrer do ano a gente faz uma série de treinamentos, um calendário aberto para todas as instituições, e onde a gente divide normalmente básico, intermediário, avançado, até para vocês conseguirem se aprofundar nas bases de dados, e já em janeiro devo divulgar esse calendário para as bibliotecas e para que todos vocês tenham acesso. Então, eu vou te agradecer, né, em nome das bibliotecas UFO, foi muito proveitoso, muito obrigada, muito esclarecedor, creio que foi muito útil para todos, né, pessoal? E também agradeço a presença de todos, a atenção, muito obrigada e que tenham um bom dia, um bom final de tarde. E, mais uma vez, Lília, agradeço a sua disponibilidade de contribuir com a gente, pela brilhante apresentação, viu? Muito obrigada.
Eu que agradeço, um bom dia a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Imagina.